Eu acabei de traduzir agora dos Cadernos 43, ou seja, de 1943, que foram ditados por Jesus a Maria Valtorta, vários capítulos, né, vamos dizer assim, chamei de capítulos, porque foram ditados em cada dia. Então foi desde o dia 14, se não me engano, até o dia 16 de agosto de 1943, mas são de uma explicação fantástica, que vale a pena, depois que vocês lerem isto aqui, que estão publicados para o mês de dezembro deste ano, publico com antecedência, está lá programado, né? Mas esses comentários eu vou fazer hoje, porque eu acho assim de muita importância a gente pensar cada vez mais nisso aí. Então, mas eu pressuponho que vocês leiam com antecedência. Para isso eu vou dar o link que só vai ser publicado no fim de ano, mas que desde já vocês podem ver antes da publicação, tá? Então eu vou lendo alguma coisa, paro e medito e assim vai, tá? Então, começando aqui com aquele que eu chamei de número 57, o título sou eu que dou, né? Eu que dou o título, eu botei o título assim: Jesus explica como age e como agirá no futuro. Diz Jesus: Sou o primogênito entre os mortos, segundo a ordem humana e divina. Então, aqui é uma coisa importante o que ele fala, porque ele faz questão de dizer ele é o primogênito entre mortos. Você fala, mas como primogênito entre mortos? É que o que ele vai explicar, e a gente sabe também, é que com Adão e Eva foi cometido o pecado original, e Jesus falou em Gênesis 2, acho que 17, mais ou menos, ele falou o seguinte: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se fizerem isso, vocês então imediatamente morrerão. Então você vê, como eles fizeram esse pecado, imediatamente eles morreram. Quer dizer, morrer para Deus, Deus não vê o tempo para ele não existe, né? O tempo é o seguinte: fato consumado, né? Fato consumado, vocês morrem. Essa morte, na verdade, a gente percebe que elas vão sendo lentamente, vai morrendo, né? Até eternamente, vamos dizer assim, tá? Mas as pessoas morrem, a morte entra no mundo, tá? Então, vou continuar aqui. Primogênito, segundo a ordem humana, são duas ordens. A ordem humana, porque filho por parte de mãe de Adão. Por parte da mãe dele, que é Maria, ele é filho de Adão. Ele é o primeiro gerado da estirpe de Adão, que nasci como deveriam ter nascido todos os filhos dos criados por meu pai. Então foi o primeiro que nasceu na estirpe de Adão e não morreu. Por quê? Porque ele estava sem pecado, foi feito sem pecado. Continuar aqui, né? Eu vou pular aqui as coisas que tinha aqui, vou frisar nisso aqui, ó. Tá tudo em negrito aqui. Maria, nascida de homem e mulher, unidos segundo a lei da natureza, não teria sido diferente de todas as outras criaturas vindas da raiz contaminada de Adão. Ela seria uma pessoa morta, vamos dizer assim. A graça, que é vida da alma, teria sido morta nela pelo pecado original. Então aqui tem uma definição muito importante. Olha. A graça é a vida da alma. Quem é que coloca a alma no ser humano? Desde Adão e Eva? É Deus. Ele coloca a alma. E Adão e Eva, um casal, gera a vida de uma pessoa, na parte material, da matéria. Então, esta graça é a parte da alma, que dá vida à alma. A alma é imortal, ela não morre. Mas a graça que é dada por Deus, né, ela morre. E ela vai morrendo, 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 morrendo. É assim que funciona essa coisa. Então diz assim: sou eu quem venceu a morte e a morte. Aqui ele fala, venceu a morte em letra minúscula, depois a morte em letra maiúscula. E aí ele vai explicando algumas coisas que nós vamos ver aqui, tá? Eu posso até adiantar um pouco aqui, para não ficar muito longe, né? Então é o seguinte: venceu a morte
é uma coisa que é a coisa mais importante de quando vence a morte, é vencer a morte maiúscula, que é a morte daquilo que está instalado no espírito do homem. Ele vai explicar lá na frente que da alma há uma parte da alma, essa parte superior, que a gente chama, tudo coisa assim que a gente não sabe o que quer dizer, né? Mas é uma parte superior da alma, onde está a imagem e semelhança daquela criatura com Deus, que ele disse que ia fazer as criaturas a sua imagem e a sua semelhança. Então, se morre aquela parte que está no espírito, não na alma toda, mas no espírito, realmente aquela é a grande morte. A morte de nós sermos semelhantes a Deus. Então, nós somos, sem aquilo, a gente virou um animal, vira um bicho qualquer, né? Pode ter alma, mas não é filho de Deus. Então, isso aconteceu naquele momento. Aconteceu que a morte se instalou no espírito, na alma inteira, mas especialmente no espírito, que é muito importante. Então, continuando aqui. Eu que chamei à vida os mortos do limbo, eles dormiam e eles ressuscitaram. Eu, nascido de mulher, filha de Adão, mas sem mancha de origem, sou por isso o primogênito segundo a ordem natural de Adão, nascido vivo em meio aos gerados mortos de Adão, aquilo que eu acabei de falar. Sou o primogênito segundo a ordem divina, agora essa é outra coisa. Da ordem divina, ele é o primogênito gerado segundo a ordem divina, porque ele é filho do Pai, ou gerado, não criado por ele. São duas gerações, né? Deus é homem e é Deus. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, em ambas ele é o primogênito, o primeiro gerado assim, filho de Deus, primeiro e único, né? Nesse sentido de geração, como é ele. E também, então ele faz questão de falar, sou o primogênito, primeiro gerado vivo da linha humana e o primeiro gerado vivo, logicamente, da linha de Deus, tá? Então, aqui eu sublinhei, sou, portanto, o primogênito, porque nascido de Deus, estou à frente de todos os nascidos segundo a graça de Deus. Então, aqueles que têm a graça, aquela graça não cessa, fica eternamente, tá? Agora eu vou ler aqui, como está. Quando com a minha morte abalei as portas do além e dela trouxe os que dormiam a primeira ressurreição, as pessoas que morreram estavam lá no limbo. Ele trouxe o que chamou de primeira ressurreição, estavam dormindo. Levantem-se. Então essa é a primeira ressurreição. Né? Abri também as trancas dos lagos místicos em cuja lavagem se limpa o sinal que mata. Morre a morte do espírito, a verdadeira morte, e nasce a vida do espírito, a verdadeira vida. Então, aqui acontece o seguinte, quando ele abre o limbo, as portas do limbo, então essas portas, esses lagos, como se fossem lagos místicos, onde lá ele lava todo mundo pelo qual ele morreu por todo mundo, né? Então, mas especialmente aqueles que estavam lá, já mortos, né? Vão lá e são limpos nesses chamados lagos, né? Que estavam fechados. E ali eles estão limpos pelos méritos de Jesus, né? E com isso eles já vão para o paraíso, né? E acontece que morre a morte do espírito, ou seja, aquela morte que estava matando todos os que nasceram, que matou ali dentro, todos que estavam mortos ali dentro, todos que nasceram de Adão e Eva, ele matou esta grande morte, a verdadeira morte, e nasce a vida do Espírito, a verdadeira vida. Então aqui ele vai sublinhando esse negócio. O mais importante da nossa vida é a chamada vida no Espírito. Não é porque nós vamos ser só Espírito, nós vamos ser Espírito e carne, vamos dizer assim, glorificada, espiritualizada. É assim que nós vamos ser. Deus não vai transformar o homem em espírito, como é um anjo, como é ele próprio. Mas ele não vai voltar atrás daquilo que ele criou. Então, mais importante, então é muito importante a gente olhar esse lado aqui também, preparando para o que nós vamos ver na frente. Então, é uma possibilidade daqueles lá praticamente já nascem, eles já nascem pela ressurreição deles, já nascem para a vida do Espírito. Então vão para o paraíso, no céu, né? Vamos dizer assim, mas não tem ainda o corpo, que é a segunda ressurreição. Esse todos vamos ter juntos, né? Então ele deu repetindo, sou enfim o primogênito dentre os mortos,
porque a minha carne entrou primeiro no céu, onde entrarão na ressurreição final as carnes dos santos, cujos espíritos esperam na luz e glorificação do seu eu completo, como é justo que seja, porque se santificaram a si mesmos, vencendo a carne e martirizando-a para levá-la à vitória. Como é justo que seja, porque os discípulos são semelhantes aos mestres. Por amoroso querer do mestre, e eu, vosso mestre, entrei na glória com a minha carne que foi martirizada para a glória de Deus. Tudo aquilo que Deus já fez, que Ele está lá, nós vamos lá na segunda ressurreição, a última ressurreição, nós vamos ficar com Ele lá, tá? Ele fala aqui também, ó, mais adiante, falando para Valtorta, Maria Valtorta, mais adiante eu te falarei das duas ressurreições, que é essa primeira que ele explicou, e da segunda que é depois da vinda dele. Vistas sempre por vós com referências humanas, enquanto devem ser vistas com visão espiritual. E depois que ele vai enfatizando. Olha, o mais importante é a visão espiritual dessa segunda ressurreição. A outra não é ainda espiritual, a primeira, né? A minha primogenitura divina e humana me dá, em consequência, direitos soberanos, porque é sempre o primogênito de um rei que herda a coroa. E qual rei é mais rei do que o meu pai? Então, essa primogenitura é porque ele quer dizer quem herda o rei, quem é o herdeiro do trono do rei, é o primogênito. Então ele fala, eu sou porque ele é o único também, né? Então ele é o rei que vai nos governar, vamos dizer assim. Então, essa primogenitura é importante porque isso dá para ele os direitos de rei. Depois ele vai falando assim, eu sou eterno rei, e vai falando que é isso. Tem o único, rei único, não tem outro rei, não tem outro rei, só eu sou o primeiro, primogênito. Rei santo, né? E fala que é de uma perfeição não imaginável pela mente humana. Essa perfeição que ele já recebeu, que ele já está, ela resplandece no céu, sobre a terra e sobre os abismos, em todo lugar. Vamos dizer, no universo. Se expande sobre os montes, enfim, quer dizer, o universo todo. Essa luz que ele tem lá, ela se expande por todos esses lugares, resplandece em todos os lugares, tá? E depois ele começa a falar algumas coisas assim. O meu reino não é desta terra. Isso ele falou quando ele esteve aqui. Meu reino não é dessa terra. Mas ele falou assim, mas o meu reino é da terra. Entendeu? É da terra, porque porque eu sobre a terra terei reino. Então ele quer dizer assim, ele não é rei da terra, mas não é por isso que que ele vai ser rei de tudo, do universo todo, mas não vai ser rei da terra. Ele é rei na terra, então ele vai voltar, por isso que diz, um rei vai voltar para simplesmente tomar conta do que é seu, né? Então, isso é para ele falar que o reino dele é muito mais do que da terra. O reino dele é do universo e da terra, inclusive, tá? Então ele vai explicando isso aqui para a gente. Chegará a hora em que serei rei único e verdadeiro desta terra que comprei com meu sangue. Então não foi barato. Da qual fui criado rei por meu pai com todo o poder sobre ela. Aí vem a pergunta, quando que eu virei? O que é a hora em relação à eternidade? E que te importa a hora quando estiver na eternidade? Então ele diz, olha, não pense nisso. Não fique preocupado com isso. Que eu virei, eu virei. Aí ele vem dizendo, eu virei, não terei nova carne. Ah, mas vem com uma outra carne diferente, um outro corpo. Não, não terei, porque já tenho uma perfeita. Aquele está lá, acabou. Ela é perfeita. E aqui vem as palavras interessantes. Ele diz, evangelizarei, quando ele chegar, não como evangelizei, mas com força nova. Porque então os bons serão não humanamente bons, como eram os discípulos da minha primeira vida, mas serão espiritualmente bons. Eu até grifei aqui, botei em vermelho. Então você vê, uma coisa é ser bom, né? Como nós estamos conhecendo quem é bom e quem não é bom, mas ser espiritualmente bom é um grau elevadíssimo de bondade. E ele vem explicar, vem evangelizar como aqueles que já estão preparados, que podem entender e que vão ter uma força especial, ele falou isso, vai ter uma força especial para entender, que os maus não têm mais essa força especial para entender, porque já estão altamente contaminados, né? Então esses vão crescer mais ainda, até chegar ao ponto em que todos
aqueles que são espiritualmente bons vão ser levados por Jesus para o céu e para viver com ele lá. E os maus serão espiritualmente maus, satanicamente maus, perfeitamente maus, porque não vão entender essa evangelização. Então você vê que isso é o que vai acontecer nessa época. Por isso a forma com que ele faz essa evangelização será consoante as circunstâncias, que ele vai, não quis entrar em detalhe. Porque se ele usasse a forma de 20 séculos atrás, que estaria superada, mas não porque é diferente, porque é a mesma, só que ela é mais profunda, seria oferecer ocasião aos satânicos de realizar uma ofensa que não é permitida fazer ao verbo glorificado. Então, quando ele voltar aqui, e aos chamados espiritualmente bons, os demônios não conseguem fazer mais nada. Então, eles estão com a boca trancada, com a ação trancada, com os homens maus trancados. É uma coisa que a gente não consegue entender como vai ser isso aí. Mas, de fato, se ele desse uma oportunidade para eles continuar infernando, fazendo pecar, tentando e tal, então não adianta fazer a vinda dele, né? Então, praticamente, nós estamos uma vida, eu diria, de paz mesmo, né? Talvez isso seja até o triunfo do Imaculado Coração de Maria, que é o triunfo de Jesus também. Aqui não veio falar isso aqui, tá? Muito bem. Então ele vem assim, ele fala, como uma rede de malha fina, ele vai arrastar atrás da minha luz, a luz do evangelho dele, os que atingiram a sutileza espiritual. Mas porque os pesados pela união da carne com Satanás, os mortos do espírito, que a podridão da alma mantém pregados na lama, não entrarão na minha luz e acabarão por se corromper na união com o mal e com a treva. Então é isso que eles não conseguem sair de lá, eles não entendem de jeito nenhum aquilo lá, e então não conseguem ser salvos mais, tá? Por ora, prepara o tempo futuro usando singularmente a palavra, simplesmente a palavra que desce dos céus e dá luz às almas preparadas para receber. Como está hoje, é assim que nós conhecemos. E ele diz assim, eu faço-vos, para nós, as pessoas que estão aqui, Maria Valtorta, todos, né? Faço-vos radiotelefonistas, na época ele usou essa expressão, atentos a ouvir o ensinamento que é perfeito e que já tinha dado e que não mudo. Ele falou, é o mesmo, porque una é a verdade, mas que foi esquecida ou falsificada demasiado esquecida e demasiado falsificada, porque era cômodo esquecê-la e falsificá-la. Se nós já estamos vendo hoje, nesses dias, esta falsificação da verdade, nós vamos entrar em momentos muito piores. Nossa Senhora de Anguera tem profetizado isso, nós vamos ficar anos aí, cada dia pior, e vai ter até perseguições. Então, ainda não veio Jesus, infelizmente, né? Então essa é a época da grande tribulação, né? Também serve para salvar as pessoas. E ele fala, faço isso porque tenho piedade da humanidade que morre sem o pão do Espírito. Então o que acontece? Quando ele voltar, então ele alimenta o povo dele, né? Porque aqueles outros não se alimentam mais nada, mas o dele continua se alimentando num nível bem mais alto. Então ele fala, como me dei como pão da vossa alma, assim agora, então seria quando ele vier, né? Entrego a minha palavra como pão do vosso espírito. Então é algo mais ainda, né? É muito mais. Hoje também a Eucaristia, ela alimenta o nosso espírito, a nossa alma, mas é num nível mais forte que ele está falando, tá? E repito, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a observam. Esse aqui é o que ele ensinou no número 57.